Olá, estamos começando mais uma aula de filosofia. A aula de filosofia de hoje é sobre Platão. Platão, que foi o principal discípulo de Sócrates. Assim que Sócrates morreu, Platão resolveu fazer uma viagem. Nessa fase, Platão tinha 28 anos de idade. Platão vai viajar dos 28 até os 40 anos de idade, vai voltar aos 40 anos de idade. Quando Platão volta um homem já mais maduro e centrado dentro da filosofia. Detalhe, Platão ao viajar, Platão viajou para a Índia. A Índia que todo mundo sabe que é de cultura hindu. O hinduísmo acredita na reencarnação, ou seja, no ciclo reencarnatório da alma, e eles acreditam também no karma, ou seja, que você volta para pagar os seus pecados. Então, muito da filosofia de Platão tem a ver com a sua viagem à Índia. Vocês vão perceber isso ao longo da sua obra. Tudo bem, gente? Bom, falando um pouquinho mais sobre Platão, como o homem pode, isso dentro da filosofia platonista, como o homem pode adquirir o conhecimento da verdade, né? Como é que ele pode adquirir a verdade? Ele vai adquirir a verdade se ele fizer uma busca para o seu eu interior. Ele busca essa verdade através de coisas que já estariam embutidas nele. Então, se ele parar e fazer uma reflexão, ele consegue fazer a busca desse conhecimento que estaria dentro dele mesmo. Tudo bem, gente? Bom, outra coisa que é importante dentro da obra de Platão é a sofocracia. O que Platão defendia? Platão não defendia a democracia, gente. Platão nunca foi um homem que defendeu a democracia. Então, um outro ponto importante na obra de Platão, ele não era favorável ao regime democrático. Ele dizia que para governar um lugar, para governar um país, tá certo? Esse lugar deveria ser governado por homens que fossem extremamente sábios. Então, não em homens que fossem eleitos, mas Platão defende um governo de sábios, de pessoas que fossem formadas e preparadas para ser governo, e não a escolha de uma pessoa aleatória para governar. Tanto que os filósofos se tornam reis ou os reis que se tornam filósofos. Tá? Esse é um pensamento de Platão. Então, os reis tinham que ser filósofos. Essa é a ideia principal de Platão. Bom, rapidamente, no seu livro A República, no capítulo 7, ele separa o ser humano, ele diz que o estado ideal seria aquele estado que estaria dividido basicamente em três partes e compara isso com o ser humano, que seria, olhando para o nosso desenho aqui do lado, né, do ser humano, e dividido em três: razão, coragem e apetites. Como seria isso? A razão seria a racionalidade, a parte inteligível, a parte que nós buscamos o conhecimento. A parte que seria a coragem, que vem ali, né, entre o peito e o abdômen, seria uma parte irracional, ou que ele chama de irracível, e é ali aonde estaria a força, né, a nossa garra. E na terceira parte, também uma parte irracional, que ele chama de concupiscente, desculpe, gente, a pronúncia, tá? Essa parte aqui é a parte dos apetites, ou seja, é a parte onde a gente, que seria ali na parte do abdômen para a parte dos órgãos genitais, que seria ali movido pelos apetites, pela nossa sexualidade, por essa pulsão do sexo, melhor dizendo, seria uma forma de explicar isso aí. Então o ser humano seria dividido em três: pescoço e cabeça, razão, a parte racional, peito, abdômen, coragem, força, garra, briga, e a parte ali, abdômen para baixo, para as partes íntimas, essa parte irracional, a parte dos apetites, a parte da nossa pulsão, né? Da nossa pulsão. Ou seja, a gente seria impulsionado. Quando a gente olha, quando a gente olha o Estado estaria dividido da seguinte maneira, tá? Também dividido em partes. Então, você pega os magistrados e governantes, são aqueles que têm a sabedoria, ou seja, a inteligência. Os guerreiros são aqueles que têm o quê? A força, a garra, a coragem, tá? Para defender, para proteger a cidade. E artesãos, agricultores, comerciantes, aqueles que estariam, tá, ali naquela parte
moderação, aquela parte mais baixa da punção. Gente que quer ganhar dinheiro, gente que quer se destacar na sociedade, gente que gostaria de ajudar, enfim, a sociedade de forma geral estaria encaixada naquilo ali. Então, uma divisão. Os magistrados e governantes, que seria a racionalidade, os guerreiros, que seriam a força, e o restante, essa parte de baixo, que seria mais movido aí por esses impulsos, tá? Que são artesãos e agricultores. Então Platão dividiria a sociedade dessa forma. Tudo bem, gente? Bom, outra coisa. A cidade, como seria a cidade-estado para Platão? Platão não era um democrata, não concordava com a democracia, então ele era contrário à propriedade pessoal, ou seja, ele era contrário à propriedade privada. Se fosse nos dias de hoje, seria considerado comunista. É contrário à propriedade privada. Outra coisa, agora a parte mais chocante, ele é um cara contrário à família, ele não concorda com a família tradicional, tanto que ele achava que crianças e mulheres, né, deveriam ser educados pelo Estado. Então o Estado deveria educar as pessoas e não a família. Ele pensava dessa forma. Bom, uma outra coisa que Platão acreditava dentro da sua ideia, que a educação tinha que ser feita pela polis. Então até os 20 anos de idade teria uma base comum. A partir daí os indivíduos com sensibilidade mais grosseira seriam destinados para o trabalho. Então seria assim, você dá uma base de conhecimento comum. Se o sujeito não tem aptidão para o estudo, você põe ele para fazer todas as outras coisas. Tá. Acontece, se ele tem uma determinada aptidão, ele continua estudando e vai até os 30 anos. Ali você faz uma nova peneira e tira quem? Ali você tira os guerreiros, aqueles que vão defender, tá? E se o sujeito continuar tendo aptidão, ele vai estudar até os 50 anos e a partir dessa idade ele pode se tornar um governante, porque ele vai ser um filósofo. É aquela divisão que a gente tinha mostrado na fala anterior. Ou seja, a sociedade de forma geral, os guerreiros e os governantes, através de uma separação aonde você faria isso através do conhecimento do estudo, tá? Através do conhecimento do estudo. Uma das partes mais importantes da obra de Platão é a chamada dialética. O que seria a dialética? A dialética seria o seguinte, gente, tá? A dialética você bota duas pessoas para conversar e ele tem uma base diferente de Sócrates, né? Porque Sócrates acredita que a pessoa que ele estaria questionando não teria conhecimento, né? Por isso que ele vai fustigar a pessoa, ela não teria conhecimento, tá? Mas no caso de Platão não, tá? No caso de Platão você bota duas pessoas para conversar, faz um diálogo entre elas e desse diálogo tira um pensamento comum do diálogo de dois. Então, esse pensamento comum que sai do diálogo de dois, né, é o popular chegamos num acordo. O popular chegamos num acordo é o que Platão chama de dialética. E aí tem a dialética platônica, que é o quê? É a opinião versus a verdade, ou seja, a verdade do filósofo, a verdade de quem pensou ela, o desejo versus a razão, ou seja, a razão seria a base de tudo, lembra da cabeça? É dali que sai a parte mais inteligente, o interesse particular versus o interesse universal, ou seja, o que vale é o interesse da coletividade, e do senso comum a filosofia, ou seja, a base de um conhecimento pensado e adquirido ao longo de muito tempo. Tudo bem, gente? Então, essa seria a base do pensamento de Platão. Platão trabalha muito com o chamado mundo das ideias, que seria o chamado mundo ideal, que não estaria no chamado mundo físico, não é o mundo físico. Para Platão, o mundo físico não é o ideal. Então esse mundo que a gente vive, esse mundo onde a gente leva a nossa vida, não é um mundo ideal. Então as formas, para ele é o seguinte, as formas só podem ser entendidas pelo pensamento, ou seja, pela alma. Então o que acontece? Aqui nesse mundo que a gente vive, tá? Você tem lá, por exemplo, vou explicar dessa maneira para vocês entenderem. Então você tem lá o cavalo, tá? Você tem lá o cavalo, tá? Então você tem cavalo branco, cavalo negro, tá certo? Cavalo castanho, você tem cavalo mais robusto, mais forte, um cavalo mais
mais fraco, você tem um pônei. Então nós temos vários tipos de cavalo. Mas no mundo ideal existe o cavalo perfeito. Então, na verdade, o cavalo perfeito, ele sai do mundo ideal. Lá no mundo ideal tem o cavalo perfeito. Os cavalos que nós temos aqui na Terra são os cavalos do chamado mundo sensível. Ou seja, cavalos que, se você for pensar bem, eles têm diferenças entre si, portanto não dá para chegar a um cavalo perfeito. O cavalo perfeito estaria no mundo ideal, no mundo das ideias. E aqui nós temos vários tipos de cavalo. Tanto que expressar um comentário no nosso mundo, ele é muito subjetivo. Por quê? Porque como tem uma variedade enorme de tudo em todas as coisas, tudo partiu da onde? De um lugar ideal. Mas aqui não há ideal. Então o mundo que a gente vive é um mundo imperfeito. Essa é a base do pensamento de Platão, tudo bem, pessoal? Tá? As coisas materiais são percebidas pelos homens através dos órgãos, sentidos, tá? Mundo concreto. E esse mundo concreto é cheio de imperfeições. Essa é a base do... Opa, gente, desculpa aqui. Essa é a base do platonismo, tudo bem, gente? Essa é a base do platonismo. Então, o mundo das ideias seria o chamado mundo que a gente chama de perfeito. Bom, dentro da obra de Platão, qual é a sua obra mais famosa? É o chamado mito da caverna. No mito da caverna está o ponto mais importante da obra de Platão, como a gente entenderia Platão. O que Platão vai dizer no chamado mito da caverna? Que dentro, na sua metáfora, havia uma caverna onde estava ali naquela caverna um grupo de prisioneiros. Esses prisioneiros estavam presos de costa para a entrada da caverna e de frente para uma parede na caverna. E aí esses prisioneiros presos na caverna, de costas para a entrada e de frente para uma parede, que seria o fundo da caverna, eles viam que se emanava de suas costas uma luz, referente a uma fogueira, e dessa luz vinham imagens que eram refletidas na parede. Imagens e também sons que chegavam até eles. Essas imagens e sons que chegavam até eles eram imagens de sombras, então eles não tinham a visão real do que estava acontecendo, porque eles estavam presos na caverna. Bom, num dado momento, um desses prisioneiros escapa. Ele escapa, e vai em direção à saída da caverna. Quando ele escapa e vai em direção à saída da caverna, ele vê que, primeiro, que as coisas que eles estavam vendo não era uma realidade daquilo que eles de fato enxergavam. Eram apenas sombras completamente distorcidas da realidade que eles estavam vendo. Aí esse prisioneiro, afoito de querer sair da caverna, ele sai da caverna e vai em direção à área aberta, escapa da caverna, sai de dentro da caverna. Ao sair de dentro da caverna, ele se depara com a luz do sol, que num primeiro momento queima os seus olhos, ofusca a sua vista, mas que depois que queimou os olhos e ofuscou a vista, ele enxerga a realidade. Bom, estou vendo de verdade como as coisas são. E aí ele volta para a caverna para falar para os outros presos que aquilo que eles estavam vendo não tinha nada a ver com verdade daquilo que eles pensavam. Os prisioneiros não querem sair da caverna, inclusive, acabam matando esse sujeito que volta. Tá vendo? O filósofo, qual é o papel dele? O papel dele é te mostrar a questão da luz, é te trazer luz aos seus pensamentos. E, obviamente, quando você volta e quer mostrar para as pessoas esse pensamento que seria o correto, a forma que seria correta, inclusive podem te matar, que foi o que aconteceu com o seu professor Sócrates, que ao trazer a luz do conhecimento para os seus discípulos, para os jovens, foi condenado à morte. Então, a alegoria da caverna seria isso, pessoal, seria essa discussão. Bom, gente, eu falei a base do que seria Platão, lógico que o pensamento é muito mais amplo, mas eu acho que dá para a gente ter uma base para a gente poder já estudar sobre isso. Gente, valeu, muito obrigado, a gente se vê no próximo assunto.